Olá, turma do terceiro ano. Vamos lá para a nossa atividade de hoje. A disciplina de hoje, História. O conteúdo que vamos estudar são bibliotecas na história. As páginas do livro são de 28 a 35 e o objetivo é identificar os registros de memórias na cidade, nomes de ruas, monumentos, edifícios, etc., discutindo os critérios que implicam a escolhas desses nomes. Agora vamos fazer um breve passeio pelas bibliotecas. Comece aí com a leitura. Na página 28. As bibliotecas fazem parte das construções criadas pelo ser humano. Elas existem desde que o ser humano começou a escrever e, portanto, também possuem suas próprias histórias, né? Observe algumas bibliotecas existentes em diferentes partes do mundo, né? Aqui temos a primeira biblioteca aí, né, no exemplo, na imagem, inaugurada em 2006 na cidade do México, capital do México. A Biblioteca Vasconcelos conta com mais de 600 mil obras. Seu prédio localiza-se em um grande jardim com diferentes espécies de plantas. Olha que linda essa biblioteca. Aí agora bem ao lado já temos uma biblioteca, né, na Uganda, né, no centro da África. Crianças leem livro em uma biblioteca comunitária, tá? E se reúnem ali, que são lugares que tem mais dificuldade para que se tenha, né, esse tipo de lugar, né, biblioteca. Então essa biblioteca foi feita justamente para atender aquela comunidade ali africana. Aqui temos também a Biblioteca da República, no município de Ceabra, no estado da Bahia. Bem abaixo, ao lado esquerdo, temos a Biblioteca Clementina, localizada em Praga, capital da República Tcheca, um país europeu, conta com muitos séculos de história. Nesse local também foram realizados importantes experimentos científicos. Que bacana! E bem ao lado temos a Biblioteca Pública do município de Campinas, no estado de São Paulo, aqui no Brasil. Conta com cerca de 6.150 bibliotecas públicas, ou seja, cuidadas por um órgão do governo, ou seja, não são particulares, né? Elas são cuidadas pelo próprio governo. Vamos saber um pouco como isso foi possível, né? Chegar até o livro. Desde a invenção da escrita, né? Escrita, papel e tablet. Desde a invenção da escrita, há milênios, diferentes povos produziram texto para registrar diferentes informações. No Egito Antigo, as pessoas começaram a usar uma planta chamada papiro, que cresce às margens do rio Nilo, para criar um material parecido com papel, para escrever e registrar informações, como você pode observar aí abaixo nessa figura. Os egípcios descobriram um modo de transformar o caule do papiro em um material que poderia ser usado para escrita. Na foto vemos uma folha de papiro com registro do Egito Antigo, feitos há mais de 3.000 anos. Aqui já, por exemplo, entretanto, não foram os egípcios que inventaram papel, já que o papiro era parecido, mas não era papel. E sim os chineses. Atualmente, para fabricar maior, é usada a madeira de eucalipto, árvore nativa da Austrália, viu? Para poder fabricar a maior parte do papel é usada essa madeira aí que vocês estão vendo nas imagens dos livros. Os livros e os cadernos que usamos são feitos de papel, material inventado pelos chineses. Nos dias atuais, a produção do papel é feita com a madeira de eucalipto. Na imagem A é uma fábrica de papel e na imagem B a plantação de eucalipto, justamente desse material que é transformado no papel. Aqui, quando um alemão chamado Johann Gutenberg
inventou há cerca de 500 anos uma máquina para imprimir letras em folhas de papel, os livros que até então eles eram manuscritos, ou seja, eram escritos à mão, né, passaram a ser impressos, graças à invenção de Gutenberg. Então foi evoluindo e assim foi ocorrendo a evolução, como vocês podem observar aí, né? As pessoas já com tablet, né? Hoje em dia com celulares, computadores, e a evolução só continuou. Aqui um pouquinho mais sobre a origem das bibliotecas. No passado, com o aumento do número de livros produzidos, o que é que foi necessário? Foi necessário construir um lugar apropriado, né, para guardá-los. Onde ia ficar um monte de livro? Esses locais onde os livros podem ficar seguros e protegidos ganharam o nome de bibliotecas, como você pode observar aí na imagem. A palavra biblioteca vem do grego biblos, que significa livro. O teca, que significa coleção. Assim, né, juntando o nome, os biblos, com o teca, ficou biblioteca, coleção de livros. As bibliotecas foram responsáveis por guardar diversos tipos de livros de várias épocas da história. Uma das mais famosas localiza no Egito, na cidade de Alexandria. Há mais de 2000 anos, a Biblioteca de Alexandria guardava um volume impressionante de textos antigos de vários autores e assuntos. Entretanto, quase todo esse material foi destruído em um grande incêndio, infelizmente, né? Muito tempo depois, o governo do Egito construiu uma nova e moderna biblioteca para Alexandria. Com o surgimento de novas tecnologias, foram criadas bibliotecas virtuais, na quais milhares de livros ficam armazenados e podem ser encontrados por qualquer pessoa que tenha acesso à internet. Para ler esses livros, é necessário acessar os endereços eletrônicos dessas bibliotecas. Quer conhecer um exemplo interessante desse tipo de biblioteca? Então é só acessar aí o site, tá? Dessa biblioteca virtual infantil da Universidade Juiz de Fora. Aí tá o site, se você tiver interesse, vai lá. Vai ser muito bom para você pesquisar e ver como hoje em dia a biblioteca evoluiu tanto que temos até bibliotecas virtuais, né? Como vocês podem ver nas imagens aqui abaixo, essa primeira é a nova biblioteca que estávamos falando de Alexandria, tá? Foi inaugurada em 2002. E a outra biblioteca abaixo, nos últimos 200 anos, a biblioteca começaram a ser construída em muitos lugares do mundo, porque as cidades foram crescendo, muita gente passou a frequentar as escolas e com isso foi necessário produzir mais livros. Na imagem aí é a biblioteca de Sejong, cidade da Coreia do Sul, tá ok? Aqui temos o exemplo de uma biblioteca itinerante. Que tamanho uma biblioteca deve ter? Não existe uma regra para isso. No entanto, existem vários tamanhos e tipos de bibliotecas, tá ok? Existem bibliotecas grandes, outras menores e até algumas que funcionam em veículos que circulam pelos bairros de uma cidade, as chamadas bibliotecas itinerantes, como você pode ver aí, né, na imagem. Na imagem, vimos uma biblioteca itinerante em uma praça da cidade de Três Corações, no estado de Minas Gerais. Esse projeto, organizado pela prefeitura da cidade, procura incentivar o hábito da leitura. Então, onde aquela cidade pequenininha, que acaba não tendo acesso a uma biblioteca, é criada bibliotecas itinerantes. Itinerantes porque elas mudam de lugar, elas estão, em certo momento elas ficam numa cidadezinha, depois elas já são deslocadas para um outro lugar. Por isso ela está em constante deslocamento, por isso ela é chamada de itinerante. Agora vamos para uma curiosidade. A maior biblioteca do Brasil, não sei se você já ouviu falar. Aí a Biblioteca Nacional do Brasil, ela está localizada na cidade do Rio de Janeiro e é a maior biblioteca do país. No total, a biblioteca mantém em seu acervo mais de 10 milhões, olha a quantidade, mais de 10 milhões de itens, entre mapas, documentos manuscritos, livros, jornais, revistas, discos, partituras, fotos, ilustrações, para você ver o tanto, né,
de material existente e olha o tamanho dessa biblioteca. Tudo o que se publica no Brasil, como livros, revistas, jornais, discos, DVDs, etc., precisa de uma cópia na Biblioteca Nacional. Então, precisa ter uma cópia lá. E dessa forma que ela guarda e preserva a memória cultural do Brasil, tá? A Unesco, a Organização de Nações Unidas para a Educação de Ciência e Cultura, considerou a Biblioteca Nacional como a 7ª maior biblioteca nacional do mundo e também a maior da América Latina. Seu acervo cresce constantemente com doações e compras. O prédio também tem laboratórios de restauração e conservação de papel preparados para restaurar, com modernas técnicas, também item de sua coleção que necessita desse tipo de serviço, né, ser reparado. Então é muito legal, você pode ver nessa imagem, né, o interior da Biblioteca Nacional, como eu já falei, localizada no centro do Rio de Janeiro. Ela foi fundada em 1810, em uma época em que o Brasil pertencia ainda a Portugal. Ao longo do tempo, seu acervo cresceu e hoje ultrapassa, como vimos, 10 milhões de itens, de obras. Muito interessante, né, crianças, saber sobre isso e saber que no Brasil temos, né, uma maravilha como essa. Então, as nossas atividades hoje vão ser nas páginas 31, 32 e 33, ok? Vamos lá fazer as atividades. Crianças, eu espero que você tenha gostado de saber um pouco mais sobre as histórias, como foi criado, né? Como aconteceu todo esse processo das bibliotecas. Eu espero que você tenha gostado. Até o próximo assunto. Tchau, beijo!